Amém. Graças a Deus. Amém. Hermanos, toda ciudad, en especial las ciudades más chicas, siempre va a haber uno que es un borracho o una persona con alguna clase de problema psiquiátrico que anda por la ciudad. La ciudad de mi madre tenía muchos de las personas así que eran folclóricas. Tenía un nombre, ya se sabía, ya se andaba. En Araxá, la misma cosa. Araguari, la misma cosa. Tenía chá, estos. Acá en Las Piedras es igualito. Tú andas acá y vas ya a reconocer los locos de la ciudad. Muchos que tienen problemas psiquiátricos, es verdad, pero hay los otros más que tienen alguna clase que están, no solo los que tienen problemas psiquiátricos, pero los otros que están involucrados con las drogas, adictos a las drogas. Y son todos bien conocidos acá en la ciudad. Uno especial me llamaba la atención porque ele hacía ruido de moto. Ele se ia para arriba, para abaixo, com o ruído de moto. E parava, imitava uma outra moto, fazia ruído de uma outra classe de moto. E nós já sabíamos de lejos que venia o maluco que... Pero já não, quando já não escutava mais esse ruído de motos cerca de minha casa, eu perguntei aos outros adictos, achei que você quer de minha caixa. Então, onde está este que hace ruído de moto? Aí nos explicaram. Ele roubou alguém acá em la favela que está em Cofrisa. E claro, como em Brasil, acá é igual. Vão não poder roubar dentro da favela. E aí já lhe disseram que ele não teria que passar mais por achar cerca da favela. Ou seja, ele já não passava mais por minha caixa. Ou seja, eram pessoas conhecidas. Eu le reconhecia e sabia quem era. Todas as pessoas que necessitam da graça de nosso Senhor. Nós, quando miramos estas pessoas que estão com esta classe de problema, em especial os que têm problemas psiquiátricos, o que temos que pensar é: o Senhor le pode sanar. O grande problema para nós é quando se passa o tempo e nosso coração se queda congelado. Nós miramos um adicto como este. Nós miramos um louco como este, adicto, borracho em la calle, e já pensamos, já temos em nossa cabeça que quizá já não acha mais salida, chance, ou não há mais nenhuma possibilidade de redenção, ou de sanação, ou de libertação para uma pessoa como esta. Mira, hermano, como é possível que congelemos nosso coração desta maneira? Sin darnos cuenta que el Señor puede cambiar el peor de los locos. ¿Te parece muy loco un muchacho adicto andando con ruido de moto? Este acá es más loco aún, hermano. Igual que este acá, no hay en Las Piedras, no hay en Montevideo, no hay en Uruguay igual que este acá. Esse é mais ou menos parecido. Pero igualito este acá, que ha sido liberto por nuestro Señor, no lo hay. Mirá en la Biblia, hermanos, y ahí vamos a ver lo que es el Cristo libertador, y cómo hace nuestro Señor esta obra de libertación como los más locos de la ciudad. Dice la Biblia que el Señor se fue a la tierra de los Gadarenos, allá en Gadara, el otro lado del mar de Galilea. O mar de Galileia está achado aún em Israel. É grande lago, de hecho, não é mar, é grande lago interior, donde vai salir o rio Jordão, que se vai mais abaixo também, toda esta cadena, este lugar onde está o lago de Galileia, era onde Jesus Cristo caminhava com seus discípulos. Nazaré está achado hasta hoje, cerca do lago de Galileia. Não há judeus em Nazaré. Nazaré é uma cidade em Palestina, em Cisjordânia. Há árabes achá nesta região. Gente que necessita de Cristo. E Cristo andou por estas tierras, viveu achá. Del outro lado, em la outra orilla del mar de Galileia,
se nos dice que estaba la tierra de los Gadarenos. Y allá se fue Jesús, se dice acá en la Biblia, para una ciudad y encontramos entonces este anónimo. El anónimo de la historia, al llegar Jesús, vino al encuentro un hombre de la ciudad. Y mira que ya tomamos una notificación de cómo estaba esta persona. Endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mira que la primera cosa que se nota acá en el texto bíblico, que no era una enfermedad física. No era una enfermedad psiquiátrica. No era un trauma emocional. Este hombre acá tenía una enfermedad espiritual. El texto bíblico se nos dice acá que estaba endemoniado. Y al estar endemoniado, el texto nos dice que ele já não andava com a gente, não andava cerca de sua família. Aí haviam vezes que as pessoas tentavam atar-lhe com cadenas, com grillos. Pero él rompía las cadenas, rompía los grillos y se iba, dice el texto acá, para el desierto. No es una situación común, no es una situación cualquiera. Era de hecho una situación desesperante. El hombre estaba endemoniado, se dice acá el texto, él ya no se vestía con ropa. Porque quando se soltava, andava desnudo. Andava por el sepulcro. E havia outro texto, um texto paralelo a esse, que se nos conta que este homem por el sepulcro a la noche, se quedava mauchando por la noche. Gritando, pode ser? Gritando à la noite. Imagínate vós viver em uma cidade onde há um louco e vós não podeis atá-lo com grilhos, com cadenas. Ele anda desnudo por la cidade e à la meia-noite está no cemitério, gritando, mauchando. Como fazem os lobos, irmãos? Uivando? Auxando, é isso que eu queria dizer. Auxando à la meia-noite, irmãos. En esta situación desesperante. Acá el texto nos dice que andaba por los sepulcros y hay un otro texto paralelo que nos conta que ele se cortava com cacos ou piedras e passava la noite auxando, gritando, se cortando com piedras em los sepulcros e já não tinha nenhuma classe de vida com as pessoas. E as pessoas, por supuesto, le tinham medo. Hasta que chegou Jesus. Não há dúvidas, hermano. O Senhor tem seus elegidos. Acá em la tierra de los Gadarenos, el elegido era el más loco. El peor de todos. Era aquele que la gente le tenía miedo. Que quizá se burlavam de él como se burlam de los locos y borrachos de la ciudad. Y en este punto acá se nos dice la palabra que el hombre endemoniado se achegó hasta donde estaba Jesús, se postró delante de él, y es como nosotros estaremos todos un día. Todos estarão arrodillados delante de Jesus. Eu, tu, nosotros todos, Mohammed, Siddhartha Gautama, todos vão estar, Allan Kardec, todos vão estar arrodillados um dia delante de Jesus. Tu vas a ver Hitler. Mira Hitler allí. Vai estar arrodillado delante de Jesus. Unos para a salvação e graça eterna. Outros, hermanos, para a perdição eterna. Este acá, de los demônios que lo temen, se arrodillou delante de nuestro Senhor. Porque todos dão glória a Deus. Todos darão glória a Jesus. E lhe exaltarão. Este se arrodillou e aún lhe dijo, Senhor, eu tenho contigo. Não me atormentes. Claro que Jesucristo já sabia que algo se passara com ele. Não era uma questão natural. O que se diz acá em la Bíblia, por supuesto, é que Jesucristo percebeu
que lo que se pasaba con este hombre era una situación más seria. Versículo de número 29, hay una nota, una explicación que dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompían las cadenas y era impelido por el demonio por el desierto, a los desiertos. Y Jesucristo, cuando percebió ya con su sabiduría y su ciencia como Señor, y la Biblia nos dice que Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Es el único texto bíblico en que Jesucristo le pregunta alguna cosa a un endemoniado. Hoy tú te vas a una iglesia acá, otra iglesia allá, y la persona empieza a entrevistar-lhe a Satanás. Se tu vas a Pare de Sofrer, isso é um espetáculo em la tele. Tu vas achar entrevistar a Satanás, como é tu nome? É meu nome. E tratando a pessoa que está nesta situação como um espetáculo. Já has visto isso em la igreja presbiteriana, pastor? Sim. Eu me fui a la congregação. Uma vez por mês eu me iba a uma congregação para a administração da Santa Cena. Eu nunca hago a primeira oração. Eu sempre digo aos irmãos, irmão, fulano vai fazer a primeira oração, el outro. E naquele dia, eu hice a primeira oração. E comecei a orar. E havia uma senhora visitante acá adelante, no primeiro sillón. E ela começou, eu comecei a escutar um ruído golpeando a parede. E eu mirei, era uma mulher que estava endemoniada dentro da igreja presbiteriana. Eu poderia ser como um pastor da Universal. Vou aproveitar, venir acá, como é tu nome? Não, irmão, essa é uma mulher que está assim nesta situação. E eu permaneci orando, passei por acá, a igreja nem sabia, nem se dava conta de lo que se passava, porque comecei a orar expulsando este demônio em nome de Jesus. De repente, a igreja percebeu que algo passava. Ué, o pastor já cambiou a oração, que demônio é este? Saiu, irmão, se foi. A mulher estava com uma cara transtornada. Já havia visto isso outras vezes, já se passou comigo outras vezes. E ela permaneceu. Era a primeira oração, princípio do culto. Ella permaneceu aqui conosco até o final do culto. E no final do culto, ela me explicou a situação, o que se passa muito em Brasil. Sua família era de uma religião de matriz africana, de la macumba, o candomblé, ou o que seja, e ella ha dicho que ha sido consagrada desde niña a los espíritos. E nunca pudiera entrar em uma igreja, porque sempre que se iba a uma igreja, o espírito Satanás se manifestava dentro de ella. E lhe dijeron, vete a la igreja presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana é muito débil. Le contaram a ella. Essa não é igual às igrejas pentecostais. Vete a la igreja presbiteriana, porque ella queria ir-se a la igreja. Vete a la igreja presbiteriana, que achar não vai haver problema, porque eles são muito frios. Então você vem te achar que nada te vai passar. É a primeira oração, irmão. É o princípio do culto. Alguém, quizá, não conhecendo que somos nós presbiterianos, já lhe deu lá a ideia. A igreja achar muito fria. Vete achar que nada te vai passar, vai quedar-te tranquilo no culto. Como se nós não fôramos espirituais ou tivéssemos vida com Deus. É a primeira. O que eu poderia ser? Hacer desta situação um espetáculo. Não, jamás. É um ser humano que está aqui. Eu não vou entrevistá-la ou o que seja. Eu tenho que ter a ella uma mirada de misericórdia. Hermano, é assim que nós nos portamos, tal qual Jesus. Temos de hecho uma boa e sólida doutrina bíblica, pero lo miramos através da misericórdia. Quando miramos a uma pessoa com toda a solidez que temos, lo hacemos com uma mirada de misericórdia. ¿De que me sirve, hermano, todo el conocimiento teológico, lo que sea, si yo no lo ejercito con una mirada de misericordia? Si quando eu miro essas pessoas que estão na caixa, eu não las miro com uma mirada de misericórdia,
Já não pode ser um ser indeseável para mim. Não, é um ser humano. Quizá um elegido por nosso Senhor para a graça, como este acá. Porque este acá, para estas pessoas, era um ser indeseável. Quando se ia aos desertos, quizá a gente se quedava mais tranquila. Ufa, se foi para os desertos, que não volva acá mais para molestar-nos. É inconveniente. Nos molesta sua presença acá. Mas como, irmão? Nós somos cristianos. Quando eu vejo uma senhora como esta, que vem ao culto e quer estar na presença de Cristo, e desde aquele dia, finalizado o culto, eu passei a ensinar o que é a graça libertadora de nosso Senhor. E como isso Cristo poderia saná-la através de arrepentir-se e convertir-se ao Evangelho, à cruz de nosso Senhor. É isso o que ha hecho nosso Senhor acá nesta história. Este vino, Jesucristo le perguntou o que se passa, qual é seu nome, e ele dijo, mi nome é Legião. Não é que Legião era seu nome, irmão. Antes era Baal. Antes era Milcom. Antes era Astarote. Ele dijo legião porque eram muitos. Uma legião do Império Romano tinha como 2.000 soldados. Tinha como 2.000 soldados. Aí já compreendes como era a situação. Antes tu perguntava, meu nome é Baal. Meu nome é Astarote. Hoje tu vais a perguntar, estão todos aí. Zé Pilintra, Tranca-Rua, estão todos achados. Em Três Cruzes há uma exposição. Eu mirei, mira cá, ele Tranca-Rua, Zé Pilintra, estão todos, incluso acá em Uruguai também. Antes se chamava Baal, hoje é Maria Padisha. Hoje tem outro nome, mas é a mesma coisa. Acá se chamava Legião, porque justo tinha aí um nome. Muita gente, eram muitos. Dice a Bíblia que Jesucristo não permaneceu en el trato, hablando com este, por encontro. O que se diz acá em la Bíblia é que Jesucristo não que estava bajo el mando de Satanás, pero Jesucristo lo permitió que los demonios se fueran para los cerdos que estavam en el monte, versículo de número 32. E se diz acá que esse ato de muitos cerdos se precipitou abaixo e se ahogou en el lago de Genezaré, o mar de Galileia. Os pastores se volvieron assustados. Regressaram para a cidade a contar o que havia passado. E mirar, hermano, que havia uma proibição em Israel. Não se comia carne de chancho. Não se comia carne de cerdo. E acá, ao outro lado da Galileia, havia cá uma produção, um ato, um grupo, um criador bueníssimo. Um criador de muitos chanchos, de muitos cerdos acá. E era proibido em Israel. Não se havia. É muito provável que esses cerdos acá eram criados para a alimentação, não de los judíos, sino de los soldados romanos. Porque, mira, havia uma guarnição gigantesca, uma legião de soldados romanos. Achar. E a história involucra incluso os soldados romanos. Pode ser que era uma criação de cerdos para alimentar os soldados. Achar naquela região. Ou seja, a gente tinha muita ganância em uma coisa que hasta este momento era proibida para os judíos. Houve um prejuízo financeiro altíssimo para eles. E a Bíblia nos diz que os pastores que estavam cuidando de los chanchos regressaram à cidade e a gente toda vino a ver o que se passava. Versículo de número 35. Salieron a ver o que se passava e acharam o homem de quem havia salido dos demônios sentado a los pies de Jesus. Outrora, o homem não se poderia atar-lo com cadenas. Ele não vivia junto com as pessoas. E agora, ele estava tranquilo, assentado a los pies de Jesus. Esse é um grande milagre, irmão. Que um homem tão louco como este, agora estava sanado.
assentado a los pies de Jesús. Hay más. La Bíblia nos diz que ele estava também vestido, versículo de número 35. Andava desnudo, aullando, gritando por los sepulcros. E agora o homem estava vestido com roupas, assentado a los pies de Jesús. E, lo mejor, em seu perfeito juízo. O Senhor pode cambiar los loucos, hermano. Eu, quando le confrontei a Brian, eu le dije, a gente dessa cidade, e eu tampouco, e a gente dessa cidade, nadie confia em vós. Pero se tu te arrepientes de tus pecados, e le entrega tu vida em las manos de Jesus, vos podes ser um grande testemunho a esta cidade, que te vê como um bandido, e vós sos. Vas a ser um grande testemunho acá em nossa cidade, de liberação, de la graça de Jesucristo. Mira que muitas vezes nós não creemos que isso pode passar com um homem como Brian. Nós muitas vezes temos nosso coração congelado. Pensamos que não se pode passar com outro ou com outro acá. Se Jesucristo cambiou a vida de este, que era muito mais louco. Se Jesucristo le cambiou a vida a ponto de que estava assentado um homem que não se podia atar-lhe com cadenas. E agora estava sentado, vestido, em perfeito juízo, a los pies de Cristo. La gente se assustou em demasia. E o que se diz acá em la Bíblia é que la gente le confrontou a Cristo. E ao invés de glorificarem a Deus, como se passou nas outras histórias. Quando Jesucristo cambiava a história de um destes anônimos, a gente glorificava a Deus e dizia, este hace todo muito bem, este acá não. Estes acá não. Estes empezaram a confrontar-lhe a Jesus e, cheios de medo, le rogaram ao Senhor, vete de nuestra tierra. Estavam de esta maneira por tema del prejuízo que tuvieron com os chanchos, com os cerdos. E mira como há gente que prefiere os cerdos a Jesus. A eles é melhor estar com os chanchos de que com estar com nosso Senhor. Me hace acordar del hijo pródigo, que a ele le custou muitíssimo, estava preferindo comer a comida de los chanchos do que estar em la mesa de su padre. Mira que estes acá preferiram estar com os chanchos e le rogaram a Jesus, salí acá de nuestra tierra, vete, não vuelvas mais. En el final, a Bíblia nos diz que quando Jesus se iba, expulsado por los gadarenos, e se despediu del muchacho, el muchacho le rogava, Senhor, que eu me vaya contigo. Eu quero ir-me contigo desde acá. E quizá, irmão, seria uma coisa espetacular Jesus Cristo mostrar-lhe acá. Mira, passar à frente acá, te vai dar um testemunho, esse acá. Esse eu liberei de los demônios em Gadara. Decile aí o que se passou. Jesus Cristo aún podia explotarlo, como hace muita gente acá, quando habla acerca da salvação. Transforma a salvação em explotação, quizá financeira. Jesus Cristo não lo permitiu, não. Vete aonde? ¿A dónde el muchacho tendría que volver? Lo que está en el texto, hermano. ¿Vuelve a dónde? A su casa. Es el primer lugar donde tenés que testificar. Tu casa, en tu familia. Y la Biblia nos dice que Jesucristo lo orientó y lo envió, como lo hace Jesús a nosotros, nos envía. E Jesucristo lo enviou e lo dijo, vete a tu casa, volve a tu família. Hacía tantos anos que este homem estava apartado de sua família, por tema de sua loucura, de sua enfermidade espiritual. E agora Jesucristo lhe dijo, volve a tu casa, a tu família, para que assim ele pudesse testificar lo que havia hecho nuestro Senhor. É um anônimo, uno mais. Não sabemos o nome. Lo conhecemos como el endemoniado gadareno. Nem sei porquê, mano.
Nós teríamos que pensar, liberto gadareno era ex-endemoniado, ha sido endemoniado, ha sido um louco como não há em Uruguai, não há em Brasil, e em Latinoamérica nós somos uma terra de loucos, hay de los muchos, uno mais distinto que o outro, pero não há um como este acá. E este acá ha sido liberto por nuestro Senhor. Este é o Senhor que aún hoje sana, transforma, cambia, liberta através de sua cruz, de seu sacrifício. Hermanos, não deixemos nosso coração congelado, pensando que o Senhor não pode sanar ou não pode salvar. Claro que a obra pertence a Ele. É Ele quem vai determinar. Nós predicamos, mas nossa palavra é sempre uma palavra prédica de esperança. O Senhor pode cambiar. É o Senhor que liberta, é o Senhor que nos dá vida. Solo Ele pode cambiar, não há outro. O que espera nosso Senhor de nós é que nós predicamos esta palavra. Não importa, pode ser que seja tão louco como este acá. O que se nos toca, predicar a palavra, porque há um Cristo libertador. Que assim lo seja, hermanos. En el nombre de Jesús. Amém? Gracias a Dios.